Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliano do Carmo, eu sou professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas e também membro da The Philosophers DAO, que é uma organização autônoma, né, e descentralizada dentro da blockchain da NIR. E nós estamos, então, iniciando uma segunda rodada de seminários. Tivemos uma no mês de maio, né, e agora no mês de junho, né, e iniciamos, então, com uma palestra, né, do professor Jonas Tecchio, que foi professor de filosofia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que hoje atua, né, mais propriamente na blockchain, né, e então nos falará hoje sobre blockchain, Web3 e metaverso. Antes de passar a palavra, então, ao professor Jonas Tecchio, eu gostaria de agradecer, enfim, a todos os colaboradores da nossa comunidade, né, da The Philosophers DAO, também ressaltar a parceria da nossa DAO com a incubadora DAO, que também é uma incubadora muito importante dentro do ecossistema da NIR, e, claro, a Fundação NIR, enfim, pelo apoio, né, e a viabilidade desse projeto. Então, passo a palavra ao professor Jonas Tecchio, que já é bastante conhecido de toda a comunidade filosófica, mas agora, então, também, né, é especialista sobre temas relacionados à blockchain. Então, seja bem-vindo, Jonas. Muito obrigado, desde já, por ter aceitado o nosso convite. E fique à vontade. Obrigado, Juliano. Eu que fico muito contente pelo convite e não só por estar falando sobre esses temas que eu comecei a pesquisar faz alguns meses, mas também por estar participando dessa DAO. Eu acho essa iniciativa de vocês e agora nossa muito, muito legal. Eu sempre fui fã da ideia das DAOs. Eu talvez vou falar um pouquinho mais sobre o que é uma DAO, para quem não sabe depois. Mas eu, quando descobri pelo Eduardo, se estiver me ouvindo aí, que foi quem convidou, que filósofos estavam fazendo uma DAO, eu pensei, poxa, isso é inacreditável. Então, estou bem contente aí de estar participando. E vamos lá, tu pode colocar minha apresentação, Juliano, ou eu que coloco? Acho que é tu, né? Eu vou, então... Se alguém tiver algum comentário, Juliano, por favor, entra no áudio, porque eu vou agora olhar para a minha tela da apresentação, e aí eu não vou ver, tá? Mas... Certo, pode deixar, ok. Viu o Eduardo aí. Legal, Eduardo. Boa noite, Rodrigo, Igor. Então tá, eu vou passar aqui para a minha tela da apresentação. Tem bastante coisa, eu vou tentar... basicamente, o objetivo aqui é introduzir uma série de conceitos que eu acho que são importantes para compreender essas três tecnologias, essas três revoluções tecnológicas que estão aí no título, blockchain, Web3 e metaverso. Eu vou focar mais no blockchain, na Web3 e vou dar uma palhinha assim do metaverso, porque cada um desses temas, na verdade, teria que ter um curso para introduzir. Então, a minha ideia é só dar um apanhado geral, assim, uma primeira ideia para quem não conhece esses temas e principalmente a conexão entre essas tecnologias, né? Como eu vejo essa conexão. E eu também, como coloquei ali no subtítulo, vou apresentar alguns exemplos concretos de aplicações que eu acho que ajuda para quem não conhece ter uma ideia um pouco mais substantiva de como exatamente essas tecnologias já estão sendo colocadas a serviço de empresas, pessoas, usuários, e no caso do metaverso, algumas coisas que estão recém começando, mas que provavelmente em poucos anos a gente vai ver funcionando assim em pleno vapor, vamos dizer. Então, eu passo para... Vou começar falando um pouquinho do que é uma blockchain. Eu só quero começar com uma observação geral aqui. É muito difícil definir blockchain, porque, como qualquer tecnologia assim nova, é muito difícil. Para aqueles de vocês que talvez tenham vivido na época que a internet apareceu, a gente tinha essa mesma dificuldade. Assim, a internet era um monte de coisas diferentes para pessoas diferentes. Eu acho que o blockchain também. Eu ouço muitos podcasts, acompanho vários, pessoas que produzem material sobre blockchain e eu ouço definições muito diferentes. Então, ao invés de eu tentar uma definição, eu vou apresentar alguns traços característicos aqui e eu acho que, para quem
para filósofos e filósofas da plateia, assim, que conhecem um pouco a ideia de um conceito por semelhança de família. Eu acho que é um pouco isso que a gente tem, né? O blockchain começou com o Bitcoin lá em 2009, tem, claro, implementações anteriores ainda, mas é a implementação que realmente colocou o blockchain no mapa. E tem vários desenvolvimentos a partir daí, e é até difícil para qualquer pessoa nesse ecossistema acompanhar todos esses desenvolvimentos. Então, o blockchain é muita coisa. Então, eu vou focar em algumas características aqui. Eu selecionei 3 aspectos. Primeiro, do ponto de vista da arquitetura da rede de computadores, para quem conhece um pouco disso, né, ela é um tipo de rede peer-to-peer, né, esse P2P aí, descentralizada. Os exemplos talvez mais comuns que as pessoas talvez conheçam são os exemplos de uso de BitTorrent, tecnologia BitTorrent, ou outros tipos de aplicativos para compartilhamento de arquivos, né? Quando a gente usa um serviço desses, a gente está usando uma rede peer-to-peer, que é par a par, ou ponto a ponto, no qual não tem um servidor centralizado, no qual os arquivos se encontram e ele distribui para todos os usuários, como acontece normalmente nas redes de computador. Numa rede peer-to-peer, todos os nós dessa rede, todo mundo que faz parte dela, se vocês pensarem numa rede de pesca ou de, sei lá, uma rede de futebol, ali onde tem os nós, são os computadores que constituem essa rede, né? Os dispositivos, pode ser computadores, pode ser smartphones, mas todo mundo está ao mesmo tempo, se eu estou baixando um arquivo, o arquivo ao mesmo tempo está sendo disponibilizado a partir do meu dispositivo. Então, o arquivo não está em nenhum lugar único da rede, ele está em todos os lugares dessa rede. O blockchain usa essa tecnologia, é uma nova implementação desse tipo de arquitetura. A diferença e isso começa nessa segunda parte, né, é que o que nós temos na blockchain é uma espécie de base de dados que usa um procedimento criptográfico, daí que vem a ideia do criptomoedas, né? Usa criptografia, uma tecnologia de cifrar mensagens, em última instância, que esse procedimento, e mais, eu vou falar um pouquinho depois da forma como as transações funcionam, né? A forma como as transações são validadas, tornam essa base de dados uma espécie de livro contábil imutável e distribuído para um registro de transações. Esse DLT, a sigla é Distributed Ledger Technology, é uma tecnologia de livro contábil distribuído, né? Então, o que a gente tem, se vocês pensarem num livro contábil, quem conhece isso, né, é basicamente pense numa planilha, né, uma planilha do Excel, do Google, que tem lá todos os saldos, os créditos e os débitos de todo mundo que está participando dessa rede. Então, eu tenho algo como isso, só que, devido ao funcionamento da criptografia e da validação, os dados que forem inseridos nesse livro vão ser distribuídos por toda a rede, então todos os nós da rede vão ter uma cópia desse livro, dessa planilha. Ele é imutável, uma vez que eu coloco um registro, eu não posso apagar e não posso mudar. Isso é muito diferente das bases de dados tradicional. Então, isso torna esse livro contábil muito auditável. Qualquer pessoa pode ir lá e olhar todo o histórico de transações. E também, por funcionar dessa forma, a blockchain oferece o que eu estou chamando aqui de um novo modelo de confiança entre pares desconhecidos, né? No nosso mundo físico, quando eu preciso ter uma troca financeira, normalmente nós temos uma autoridade intermediando nossas transações para garantir que a transação vai dar certo, né? Se eu quero pagar alguém, normalmente a gente vai usar vários intermediários, aí, bancos, empresa de cartão de crédito, enfim, uma série de intermediários, cada um deles garantindo a confiabilidade do sistema. Porque é difícil confiar em cada um dos pares com os quais eu me relaciono nessas trocas. No blockchain, nós temos a possibilidade, pela primeira vez, de não depender de nenhum intermediário e de não precisar de confiança. A gente fala do modelo trustless, né? Independente de confiança. Eu não preciso confiar
na idoneidade dos usuários. É a tecnologia ela mesma que garante que, se eu fiz uma transação, eu vou receber o que me é devido e vice-versa. Uma vez que os usuários usam as regras do sistema e o sistema é confiável, eu não preciso confiar no usuário ou na usuária ela mesma. Então, as regras do protocolo que governa o sistema garantem que ele vai funcionar. Isso tudo permite muito mais do que trocas monetárias. É isso que eu quero enfatizar bastante, né? Normalmente as pessoas associam a blockchain com as criptomoedas e com finanças, e claro, foi assim que começou, e foi o uso mais, até hoje, o uso mais popular, mas dá para fazer muito mais do que isso, pensando na blockchain como essa base de dados. Eu posso trocar informações e valor para além do valor monetário, de uma nova maneira, né? Um novo modelo de relacionamento entre os pares. Então, eu acho que o blockchain, para as nossas finalidades aqui, eu gostaria que vocês pensassem dessa forma mais ampla. E aqui eu não vou entrar nos detalhes de como uma transação funciona, mas esse esquema explica um pouco, e se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade para perguntar, e depois eu vou mais no detalhe. Mas o que eu quero enfatizar, mostrando esse esquema complexo aqui, é que uma transação não funciona como algumas pessoas pensam, assim, eu tenho uma carteira e aí eu mando um Bitcoin, um Satoshi, um Nier para o Juliano, e aí esse token sai da minha carteira e vai para a carteira do Juliano. Não é assim que funciona. Não, eu não tenho tokens na minha carteira. O que eu tenho eu faço uma transação, eu uso a minha carteira, e esse nome é um pouco problemático, mas é o nome que a gente usa, né, para assinar a transação. A transação é colocada num bloco, uma lista de transações, basicamente. Esse bloco é compartilhado com toda a rede, todos os nós da rede. Os nós, então, vão validar a transação. Para isso, eles usam um mecanismo de consenso, que no caso do Bitcoin, originalmente era o Proof of Work, prova de trabalho. Os nós precisam competir para resolver um enigma matemático, e o minerador, como a gente chama, que resolve esse enigma, ganha alguns bitcoins pelo trabalho que fez, por isso prova de trabalho. É assim que se criam bitcoins, por exemplo, é nesse momento em que é dado como recompensa para o minerador. Só depois de todo esse processo, o bloco é adicionado ao blockchain, que, como o nome diz, é uma cadeia de blocos de transações. Isso é distribuído de novo por toda a rede e só aí a transação é completa. Então, isso é um processo bem complicado, cada um desses passos eu poderia ficar muito mais tempo apresentando, mas é só para mostrar para vocês que é um processo, a garantia do trustlessness, de eu não depender, de confiar nos usuários da rede, depende desse processo exatamente. E nós temos outros tipos de mecanismos de consenso, começaram a surgir nos últimos anos, como o Proof of Stake, que é um modelo completamente diferente, em que quem valida as transações é quem faz o staking de moedas ali, quem reserva uma certa quantidade, investe dinheiro, nesse caso, né, na rede. Esse é o caso da blockchain Nier, que é a que está patrocinando aqui a DAO, e vai ser também, assim que o Ethereum mudar esperamos que nos próximos meses, nos próximos anos, também vai adotar esse tipo de procedimento. Então, eu posso falar mais sobre esses detalhes técnicos, essa é a parte mais técnica, eu prometo para vocês, mas eu acho importante vocês entenderem que o processo por trás do funcionamento é bastante complexo. E aí, isso permite que a gente tenha aplicativos que funcionam de uma maneira muito diferente. Aqui que vai estar a base da chamada Web3, né? Os aplicativos normais que nós usamos na Web 2, eu já vou falar um pouco do que é o 2 e 3 aqui, né? Mas na Web tradicional, na internet que nós conhecemos, eles funcionam de acordo com esse primeiro modelo aqui, né? A gente tem vamos imaginar no nosso celular um aplicativo ali, o Gmail, o Facebook, seja lá o que for. O ISP é o servidor, né, o provedor de serviços de internet, e quando eu uso esse aplicativo, na verdade, os dados estão sendo sempre gravados, e são lidos e gravados num servidor central que a gente diz que fica na nuvem, mas isso quer dizer, assim, concretamente, que está em algum lugar físico, né, no planeta, mas não está no meu dispositivo. No caso das blockchains, a gente tem uma arquitetura peer-to-peer, como eu disse para vocês antes, e isso permite que os aplicativos rodem na rede como um todo. Todo mundo que se torna um nó dessa rede e roda o software que
que é usado para o funcionamento desse sistema roda o aplicativo diretamente no seu dispositivo. Então, isso significa que, de novo, os aplicativos vão ser descentralizados. A ideia da descentralização é central aqui, né? Uma diferença importante em relação à centralização. Quando eu uso o Gmail, todos os meus dados estão centralizados nos servidores do Google. Quando eu compro na Amazon, está lá nos servidores da Amazon e assim por diante. A expectativa é que, com essa nova infraestrutura fornecida pela blockchain, nós possamos ter uma nova internet mais descentralizada, em que nós vamos ter mais controle sobre os nossos dados. E exemplos desses aplicativos mais comuns, talvez tenham ouvido falar, os marketplaces para comprar NFTs, vou falar um pouquinho mais disso depois, as corretoras descentralizadas, em que eu posso trocar tokens uns pelos outros, e jogos como o Axie Infinity, né? Jogos Play to Earn, que também funcionam dentro dessa arquitetura, mais ou menos descentralizada, dependendo da implementação. Então, tem diferentes tipos de blockchain. Eu vou focar mais aqui nessas duas primeiras, mas originalmente, pensando especificamente no Bitcoin, foi criada com algumas qualificações, mas basicamente apenas para a transação de criptomoedas, né? O Bitcoin já permitia fazer algumas outras coisas, colocar outras informações, mas a função fundamental era a troca dessas criptomoedas. Com redes mais de segunda geração, como às vezes a gente diz, como o Ethereum e a própria Near, nós começamos a ter, além de criptomoedas, outros tipos de tokens que representam outras coisas, eu vou falar mais de tokens a seguir, e o que a gente chama de lógica de negócios, que é, na verdade, uma espécie de linguagem de programação que permite que eu programe, tem um código mesmo, né, uma forma de codificar essas transações e de torná-las programáveis, né, de colocar certas condições, de como elas vão funcionar. Então, isso expande o potencial da blockchain, tornando ela uma espécie de computador, grande computador descentralizado, né, em que eu posso rodar programas. São programas limitados em suas funções, mas, em princípio, aplicativos muito complexos podem ser desenvolvidos em cima disso. E, mais recentemente, nós temos redes que se especializaram apenas nessa camada de programação, né? Apenas lógica de negócio, não tem tokens, não tem criptomoedas nem tokens, como, por exemplo, a Hyperledger e várias outras. E isso vai ser usado, sobretudo, por empresas que queiram trocar informações entre elas, mas que não precisam de uma criptomoeda, não precisam de um token. Então, esses são os tipos principais e, normalmente, aqui também eu posso fazer algumas qualificações depois, mas, em geral, as primeiras são públicas, no sentido de que qualquer pessoa pode ler as informações que estão no Bitcoin, no Ethereum, assim por diante. Basta você acessar os chamados Block Explorers, né, os exploradores de bloco. Você entra, é como se fosse um mecanismo de busca ali, e você vê todas as transações que foram feitas na história do Bitcoin, do Ethereum. Qualquer pessoa pode ir lá e ver. E elas são não permissionadas no sentido de que qualquer pessoa pode se tornar um nó da rede. Eu não preciso pedir permissão para ninguém, essa é a ideia. No caso dessas redes mais recentes, elas em geral são privadas, é uma empresa que vai usar, ou um consórcio de empresas, então não é qualquer pessoa que pode acessar, e elas são permissionadas, elas também vão dar diferentes papéis para diferentes atores dentro dessa rede, alguns vão ter mais credenciais que permitem fazer mais coisas, uns vão só ler, uns vão gravar. Então, isso é usado bastante por empresas que querem trocar informações de forma mais privada entre elas. O foco daqui por diante, por serem as mais importantes, eu acho, para a maioria das pessoas, vai ser nas blockchains públicas e não permissionadas. Falar um pouquinho rapidamente sobre tipos de tokens, né? O que é um token? No universo aqui da blockchain, a gente pode pensar num token como uma representação digital de um ativo. Seja lá o que for esse ativo. Pode ser uma coisa muito abstrata ou muito concreta. Pode ser um objeto do mundo real, pode ser um apartamento, pode ser moeda do mundo real também, do mundo físico, pode ser criptomoeda, mas pode ser um monte de outras coisas, né? Então, expando um pouco a mente agora de novo em relação ao que é um token. É uma representação de algum ativo registrada em uma blockchain. Isso, eu coloquei uma lista aqui que não é completa de forma alguma, e esses links que eu estou colocando para vocês embaixo aqui, é sempre se quiserem estudar mais, eu vou depois dar o link para a apresentação com todos esses links. Mas temos links de criptomoedas, que todos vocês devem ter ouvido falar,
Tem tokens de utilidade que servem para fazer certas coisas dentro de um ecossistema, um aplicativo. Tem os tokens das corretoras, os exchange tokens aí, que também é como se eu estivesse investindo na corretora quando eu compro aquele token. Posso usar ele para pagar taxas, etc. Tem os security equity tokens, que são como que ações de empresas, né? Como se eu tokenizasse as ações de uma empresa e se eu quero investir naquela empresa, eu compro esses tokens. Tem os smart contracts, tem as stablecoins, que são tokens ancorados em moedas do mundo físico, né? Eu vou ter o stablecoin do real, do dólar, então elas não vão ser tão voláteis quanto as demais criptomoedas. E tem os NFTs que eu vou falar muito mais depois, né? Que são os non-fungible tokens. Eu vou dar vários exemplos na sequência. E tem muito mais, isso coloque uma reticência aí, porque novos tipos de tokens são criados o tempo todo, né? A ideia é que, em princípio, qualquer tipo de ativo, físico ou digital, pode ser representado por um token na blockchain. Essa ideia da tokenização de tudo, né? Talvez no futuro tudo seja tokenizado. Nosso tempo, nós mesmos, grandes personalidades, artistas, esportistas e tal, já estão se tokenizando, né? Então, eu acho que essa é o desenvolvimento natural, provavelmente, né, de tokenizar tudo que é possível tokenizar. E, para concluir, então, eu falei que blockchain pode ser entendido de uma forma mais ampla, token também não é só criptomoeda, e transação também, que basicamente eu falei para vocês que a blockchain é uma espécie de registro público de transações. Transação também precisa ser entendido de uma forma um pouco mais ampla, não é só uma troca de criptomoedas, eu posso trocar outros tipos de tokens entre os usuários da rede. Eu também posso trocar informação sem token, né? Por exemplo, as blockchains são usadas para fazer updates em registros médicos, serviços notariais. Ao invés de eu autenticar um documento no cartório, sei lá, eu tenho já serviços que autenticam isso na blockchain e isso gera lá uma informação que vai ser registrada e pode ser publicamente acessível. E eu também posso anunciar eventos na rede quando eu tenho gerenciamento de cadeia de suprimento. Imagina ter um caminhão, um trem com mercadoria e a cada etapa do processo automaticamente tem um dispositivo ali que manda uma informação para a rede dizendo, olha, chegou tal hora em tal lugar. Então, transação também tem esse sentido mais amplo. E dito tudo isso, eu espero que fique mais claro por que a blockchain pode ser usada para inúmeras aplicações que vão muito além das criptomoedas, né? Alguns dos primeiros usos que foram feitos foi para registro de propriedade intelectual, compartilhamento de dados médicos, como eu falei, logística e monitoramento de cadeia de suprimentos, segurança da identidade pessoal, votação, tem vários testes sendo feitos para usar a blockchain como um sistema mais seguro de votação. Domínios descentralizados, eu vou falar mais sobre isso depois, né? Mas são como que domínios da internet, só que funcionando de forma descentralizada. Financiamento de imóveis, também vou falar um pouco mais disso depois. E as próprias DAOs, né? Que são essas organizações autônomas descentralizadas, como a The Philosopher's DAO, que pela primeira vez, é possível organizar uma sociedade, quase que uma empresa, enfim, uma organização, né? Esse é o nome mais amplo, de forma que eu posso automatizar vários desses processos no limite, assim, posso automatizar quase tudo. E eu acho que DAOs, eu não vou falar muito sobre DAOs, porque isso seria uma palestra em si mesma, mas para mim, pelo menos, eu espero que as DAOs se tornem um pouco o futuro de várias das nossas instituições, em particular instituições governamentais. Eu acho que tem um uso muito importante para ser feito desse modelo nas instituições governamentais. Mas isso é só uma lista inicial, tá? Mas a blockchain, então, está sendo usada já, isso não é ficção científica, isso já são usos que estão sendo feitos para muitas coisas. Eu peguei 1 ou 2 exemplos concretos recentes aqui. Algumas semanas atrás, eu vi essa notícia de que as lojas Renner, que são uma loja de vestuários aqui do Brasil, não sei se tem pessoas de fora ouvindo, lançou uma calça jeans, uma coleção que é rastreada no blockchain. Eu vejo o código QR Code ali e acompanho desde de onde veio o algodão, cada passo no procedimento de fabricação da roupa eu posso acompanhar na blockchain. Aqui eu peguei outro exemplo recente, aqui no Brasil,
foi lançado há poucos dias, há poucas semanas, a rede Blockchain Brasil. É uma blockchain pública no sentido de que do governo, né? É pública nesse sentido aqui, é de todos nós, e foi feita com esse objetivo de trazer inovação, eficiência, transparência e integridade aos atos da administração central. Eu acho que todos vocês devem saber que nós precisamos muito disso, e não só precisamos, eu sempre achei, eu acho que estava caindo de barato, assim, a blockchain é a solução para um monte de processos burocráticos, para um monte de intermediação desnecessária que nós temos muito no serviço público, e eu fiquei bem contente de saber que pelo menos o Brasil está investindo nisso. Um dos primeiros usos, acho que deve ter bastante gente da universidade aqui ouvindo, vai ser uma parceria com o MEC, com a RNP, que é a Rede Nacional de Pesquisa, que vão usar a rede Blockchain Brasil para colocar os diplomas acadêmicos em versão digital certificada nessa rede. De novo, vão poder ser acessados. Então, vocês podem pensar, isso é uma coisa bem simples de fazer, mas imaginem como isso vai facilitar se vocês estão organizando um concurso e tem que ir lá verificar se o diploma é verdadeiro ou não, essas coisas. Não ficar mais tendo que autenticar esse tipo de documento. E a pretensão é que todo o histórico dos estudantes fique disponível aí, né? Isso é só um exemplo, mas essa rede, a ideia é que serviços públicos aos poucos passem a ser automatizados nessa rede. Eu acho isso muito importante. Então, agora, falei bastante sobre blockchain, falar um pouquinho sobre o Web3. Já adiantei algumas coisas, né? Nós normalmente dividimos a história da evolução da internet nessas 3 etapas, 3 momentos. Lá pelos anos 90, a internet era principalmente um meio de difusão de informação, então a internet da informação. Ela não era muito centralizada, eu tinha servidores no mundo inteiro, e qualquer pessoa podia, em princípio, se tornar produtora de conteúdo, mas isso exigia muito conhecimento, eu precisava saber como codificar em HTML, configurar o meu servidor. Então, na prática, consumidor e produtor de conteúdo eram separados, né? Eu era um desses malucos que produzia conteúdo lá nos anos 90, escrevia em HTML e tal, mas era muito pouca gente que fazia isso. A maioria das pessoas consumia passivamente conteúdo. Com a Web 2, que surgiu aí em meados dos anos 2000, a internet evolui para o meio de comunicação mais colaborativo e dinâmico que nós todos conhecemos hoje, né? Em que eu posso produzir conteúdo, eu entro numa plataforma como Google, Facebook, etc., e produzo conteúdo lá, escrevo, faço um post, um blog post, ou coloco uma mensagem no Facebook. Então, isso diminuiu muito a barreira de entrada para que mais pessoas se tornassem produtoras de conteúdo, mas o custo disso foi uma maior centralização. Então, os nossos dados agora ficam basicamente nas mãos de umas poucas 4, 5 grandes empresas. Não há interoperabilidade entre essas redes. Se eu quiser sair do Facebook e mandar o meu histórico para o Twitter, não tem um jeito fácil de fazer isso. E, em certo sentido, nós, usuários, nos tornamos o produto nesse modelo, né? Porque nós damos nossos dados de graça para que essas empresas monetizem criando anúncios para nós. Então, é isso que a Web3 promete resolver. Agora, a gente, além de leitura e escrita, que é uma forma de resumir essa ideia da participação mais dinâmica, nós também vamos poder possuir os dados que nós produzimos, que hoje pertencem a essas grandes plataformas. Então, o nome que a gente usa para isso é a internet do valor. Nós começamos a produzir diferentes tipos de valor, não só monetário, né, mas o valor de um serviço, de um texto, de uma arte. Isso pode agora ser redescentralizado, digamos assim, né? Eu posso voltar a ter uma estrutura que não é centralizada, que não depende das grandes plataformas, e eu vou ter mais autonomia para controlar a forma como esses dados são usados. Essa é a promessa, pelo menos. Então, a Web3 pretende ser essa nova arquitetura de internet baseada no blockchain e na tokenização. São os tokens, justamente, que vão permitir que eu tenha essa autonomia sobre o conteúdo que eu produzo, né? Tokenizando esse conteúdo. Isso não quer dizer que eu necessariamente tenha que ganhar dinheiro com o que eu produzo, eu posso muito bem continuar produzindo de graça conteúdo, se eu assim desejar, mas isso vai ser uma decisão minha agora, pelo menos é o que se espera.
Então, aqui tem uma definição, aqui de novo eu sugiro para quem quiser aprofundar que leia esse texto que eu estou colocando no link aqui, do Chris Dixon e do Packy McCormick, que escreveram vários textos ali no início, eles são grandes investidores na Web3, né? E eles tentam resumir essa ideia, que a Web3 é a internet que é de posse e propriedade dos construtores e dos usuários, orquestrada com tokens. Então, essa ideia da orquestração aqui com tokens é fundamental. Eu vou poder organizar a forma das nossas relações de troca dentro dessa rede com diferentes tipos de tokens em diferentes blockchains. Então, acho que essa é uma boa definição, não sei se é muito abstrata, mas eu posso depois, se tiverem dúvidas, tentar sanar. E para dar uma ideia para vocês da estrutura da Web3, como ela já se encontra no momento, eu peguei esse mapa aqui, que tem certas camadas, eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas na camada de baixo a gente tem a camada do protocolo, que é a infraestrutura básica, são basicamente as blockchains elas mesmas, né? Essas distributed ledgers, tem o Bitcoin, o Ethereum, a Solana, a Avalanche, Cosmos, Binance Smart Chain, enfim, tem uma série, tem, sei lá, provavelmente milhares de blockchains já, mas uma dezena, pelo menos, ou um pouco mais que isso, que são muito, muito usadas e tem bastante desenvolvimento. Tem essas bridges, pontes entre as redes, a gente espera que isso evolua também para que eu possa interoperar entre elas. Numa segunda camada, eu tenho os primitivos de infraestrutura, né? São os tipos de serviços que vão sendo criados dentro dessa camada inicial, né? Então, serviços de segurança, de identidade, de armazenamento de arquivos, de transação, de comunicação, governança e assim por diante. E na terceira camada eu tenho os casos de uso propriamente, é aí que os usuários vão interagir com essa camada de infraestrutura. Eu vou ter casos como jogos, foi um dos primeiros casos, para além das finanças, é claro. Produção de conteúdo, eu tenho análogos aqui de blogs, de redes sociais, os NFTs, os mercados de NFT, que eu vou falar mais depois, serviços financeiros, obviamente. E na camada de cima é um pouco o ponto de acesso dos usuários. Como é que eu acesso tudo isso? Basicamente, eu preciso de uma carteira. Eu também poderia dar uma aula inteira sobre carteiras, mas carteira, como eu disse, é um nome um pouco ruim, porque parece que é só guardar dinheiro, tokens, não é isso. Uma carteira, na verdade, é a sua porta de entrada, seu passaporte de entrada para a Web3. Né? Ao invés de eu ter uma identidade vinculada ao Google, ao Facebook, que a gente fica fazendo login no site usando a nossa conta do Google, eu vou usar a minha carteira. E a minha carteira pode ser completamente pseudônima, não anônima propriamente, porque dá para acompanhar as transações, elas são públicas, mas eu não preciso necessariamente associar o meu nome e os meus dados. Eu posso criar uma carteira que é um número lá, e essa carteira vai ser a minha porta de entrada. Eu posso ter alguns browsers que já têm carteiras embutidas, como o Brave e o Opera também, e tem carteiras que são extensões de navegador, a MetaMask é uma das mais comuns, que eu posso instalar, por exemplo, no Chrome. E é com isso que eu vou conectar nos aplicativos descentralizados, né? Não só para pagar as taxas de uso deles, mas também para mostrar quem eu sou e para acompanhar o meu histórico aí. Então, isso é o fundamental da estrutura da Web3. E agora eu falo um pouco mais desse caso específico que foi muito hypado nos últimos meses, que são os NFTs, né? Eu adiantei, um NFT é um tipo bem específico de token. Lembrem, tokens são representações de um ativo registrado no blockchain. O NFT é uma representação de um ativo singular, essa é a diferença, um ativo que tem uma identidade única. Então, isso pode ser uma obra de arte, pode ser, como eu disse, um apartamento, um item do mundo físico, é alguma coisa que tem uma unidade. Ele não é fungível como um Bitcoin, por exemplo. Se eu tenho um Bitcoin, um Satoshi, tanto faz qual Satoshi eu tenho, não faz diferença, o valor deles são intercambiáveis, né? O valor é o mesmo. O NFT vai representar um item particular, então ele vai ter essa unidade, essa exclusividade. Ele vai permitir o que eu chamei em algum momento até de escassez digital nesse episódio do meu podcast, se vocês quiserem depois ver. E na prática,
um NFT é uma espécie de certificado digital de propriedade de alguma coisa, registrado no blockchain. Vocês podem pensar, eu acho, dessa forma. Por que isso é útil e revolucionário? Porque, pela primeira vez, não só desde a internet, mas a internet acelerou esse processo, nós temos essa possibilidade de unicidade de um item, né? Com a internet, sobretudo, mas antes já, eu falo isso também lá no podcast, da era da reprodutibilidade técnica do Walter Benjamin, né? A gente já começa com a Revolução Industrial, mas isso acelera muito na internet. Nós temos essa desmaterialização de tudo, né? Então, eu peguei o exemplo da música, se vocês acompanharam um pouco esse desenvolvimento do LP para o cassete, para o CD, para os sites de compartilhamento e hoje no streaming, nós fomos perdendo cada vez mais a materialidade, né? Até que hoje eu sequer tenho um arquivo no meu computador, né? Tá tudo na nuvem, a música se desmaterializou completamente. Então a internet é uma espécie de grande máquina copiadora, né? E isso vocês podem achar que é bom ou ruim, eu não estou fazendo juízo de valor aqui, mas a questão é que isso altera profundamente as relações de produção de conteúdo, né? Um músico hoje não consegue, ou um pintor, etc., que coloca a sua obra na internet, não tem como evitar pirataria, né? Eu tenho várias tentativas de fazer isso, mas sempre dá para burlar, né? Então, isso obrigou a indústria da música e a indústria da arte em geral a se readaptar. E agora, pela primeira vez, com os NFTs, vai ser possível que um artista diga, não, esse é o original, esse aqui é o arquivo original da minha obra de arte. Mesmo que outras pessoas copiem e colem, isso vai acontecer, mas eu tenho um registro na blockchain de qual é o original e a quem ele pertence, eu posso olhar isso e eu posso transferir esse certificado de posse das mãos de uma pessoa para outra. Eu posso fazer isso com uma obra física também, né? Eu posso vender lá o quadro do Picasso com uma representação no blockchain também. Então, isso permite uma nova forma de organizar essas trocas. Esse é um exemplo da internet do valor. E o uso mais popular dos NFTs, até o momento, pelo menos, foi para obras de arte mesmo, e sobretudo visuais, né? Nesses marketplaces de NFT, como o OpenSea, o Rarible, SuperRare, etc. E o que esses marketplaces permitem é que um usuário vá lá, conecte sua carteira, coloque, seja lá qual for o conteúdo, um vídeo, um áudio, uma fotografia digital, e crie esse token que representa aquele conteúdo na blockchain e, ao mesmo tempo, possa leiloar esse item na própria plataforma, geralmente incluindo uma cláusula que dá royalties, né? Eu posso, por causa dos smart contracts, programar o NFT, por exemplo, para me dar 10%, eu, criador, a cada vez que essa obra for revendida. Então, isso já está constituído na própria criação do token. De novo, eu não preciso confiar nas pessoas, eu não preciso de intermediário. Cada vez que isso for revendido na blockchain, automaticamente eu vou receber esses royalties. Então, eu tenho, de novo, um modelo revolucionário aqui, que elimina muitos intermediários. Essa é um pouco a tônica sempre, né? Eliminar intermediários, descentralizar, dar mais controle para quem produz esse conteúdo. Aqui eu acho que eu tenho um screenshot ali do OpenSea, né, que é um dos marketplaces mais conhecidos. Vocês podem, tendo uma carteira, entrar aí. Sem carteira também vocês podem entrar e pesquisar, mas se vocês quiserem testar, vocês vão ter que ter uma carteira e tal. Posso falar mais como fazer isso depois. E aí teve todo esse hype. Eu peguei alguns exemplos aqui de esses JPEGs vendidos por milhões, e tem uma discussão filosófica interessante que eu não vou entrar aqui, mas posso entrar se quiserem depois, sobre de onde vem, por que as pessoas valorizaram tanto esses NFTs. Mas o fato é que a gente teve muito hype, e esse hype começou a cair nos últimos meses. Todas as criptomoedas estão caindo em valorização e tal, derretendo. E, na minha opinião, eu acho esse gráfico aqui, eu acho bem importante, né? É o gráfico do hype mesmo, né? A curva
de hype da Gartner, e pode ser usado para várias coisas. Vocês podem colocar a internet aqui, quem lembra eu era um cara que tinha expectativas infladas com a internet, fui para o Vale da Desilusão e tal. Então, a gente tem o gatilho de inovação, o pico das expectativas infladas, o vale da desilusão, o morrinho ali, a rampa do esclarecimento e o platô da produtividade. Na minha opinião, isso é uma aposta minha, né? Nós estamos mais ou menos por aqui com os NFTs. Né? Nós passamos esse pico das expectativas infladas e começamos a descobrir utilidade para os NFTs, coisas que vão muito além do hype. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Primeiro, todas as plataformas da Web 2, da Web tradicional, de conteúdo, todas as grandes, já estão investindo em integrar NFT, tem o Instagram já está fazendo testes, o YouTube, o Spotify e vários outros. Então, isso é uma mostra de que começaram a levar a sério essa história, né? E tem casos muito, muito mais, talvez, singelos, mas que eu acho curioso e que alguém tenha pensado nisso. O Yoda, esse é o Yoda aparecendo na apresentação. Esse é um exemplo recente do donos de hotéis, de redes de hotéis, começaram a usar NFTs para vender reservas de quartos, né, de pernoites, vamos dizer assim. A pessoa compra o NFT, ao invés de ela cancelar se ela não puder ir, o que é um problema para os hotéis, né, em cima da hora, ela pode revender isso para outras pessoas no mercado secundário. Pode vender por mais, por menos, isso vai depender, claro, da procura, mas isso, de novo, dá uma nova dinâmica para esses serviços, né? Vocês podem pensar em como isso vai alterar o cenário daqui para frente, um pouco como o Airbnb alterou muito essa coisa da hospedagem. Um outro exemplo curioso que eu vi esses dias, 3, 4 dias atrás, no Twitter, pela primeira vez uma corte nos Estados Unidos usou um NFT para mandar uma notificação judicial para a carteira de alguém. Eu não sei, eu não domino aqui o jargão jurídico, mas eu lembro dos seriados americanos que a pessoa chega com envelope de papel e pergunta se teu nome é tal e diz you've been served, né? Você recebeu a notificação e a partir daí você não pode mais, você tem um prazo para talvez questionar, etc. Né? Mas você foi avisado disso. Como na blockchain, como eu disse antes, eu posso ser pseudônimo, né? As pessoas talvez não saibam quem é o dono daquela carteira, fica muito difícil mandar, se eu tenho uma suspeita de crime, mandar uma notificação para o dono da carteira. Então, foi essa corte, esse tribunal, decidiu mandar um NFT para a carteira que estava sendo considerada possível criminoso, com um link para essa notificação judicial, e isso foi aceito no processo. Então, a gente está começando a ver coisas que vão muito além do hype. Né? Isso aqui é uma coisa banal. Quando a tecnologia começa a se tornar boring, né? Chata, tribunais usando e tal, é aí que a gente começa a passar no gráfico aqui, do vale da desilusão para a produtividade, passar um pouco da novidade para a utilidade. Né? Eu acho que é isso que está começando a acontecer. Outros exemplos, eu vou passar um pouco rápido, porque eu quero dar tempo também de questões, né? Mas eu falei dos domínios descentralizados. Para quem conhece o DNS, que é o sistema o Domain Name Service, basicamente, no início da internet, a gente tinha esses números de IP para identificar os nossos computadores. E isso dificultava muitas coisas, então foi criado um padrão em que eu posso usar algo que é legível por um humano, né, human readable, como, sei lá, google.com, essa URL, e tem algo análogo sendo feito na Web3 com os domínios descentralizados, só que ao contrário do DNS, que tem uma autoridade central que determina que nomes, que sufixos vão ser usados e tal, isso é completamente descentralizado e feito por smart contracts. Então, o ENS é um exemplo, e tem vários outros, e eles funcionam criando um NFT que representa esse domínio, e quando eu crio o NFT, eu posso já colocar, se eu quiser, outras informações do meu perfil, endereço de e-mail, etc. E isso, se eu aproveitar essa possibilidade, o que eu vou ter aqui, um pouco uma forma de representar, eu vou ter, num domínio
descentralizado, várias funções que na internet hoje são separadas. Né? Na internet hoje eu preciso do domínio, o domínio está num servidor, a hospedagem do conteúdo está no outro servidor. Se eu estiver oferecendo um serviço ali e quiser cobrar pelo serviço, eu vou estar usando um outro serviço ainda, o meu banco é um outro serviço, o meu login é um outro serviço, essa é a lista. Né? Com o domínio descentralizado, eu consigo juntar tudo isso num único pacote. Né? Então, ele é muito mais do que um domínio, ele é uma forma de me identificar na Web3, de fazer transação na Web3 e etc. Então, ele junta todas essas funções, basicamente. E isso é um NFT na base que permite isso. Tem negócios imobiliários, aqui eu peguei um exemplo local aqui de Porto Alegre, tem a netspace.org, que é uma plataforma que permite criar, transacionar e gerir propriedades digitais, e ela faz isso vinculando um NFT com a escritura de um imóvel e vendendo o NFT fracionado. Então, ao invés de eu fazer um financiamento de imóvel, passar por um monte de intermediários, papelada, todo mês pagar aquela quantidade específica e tal, eu simplesmente, claro, vai ter todo esse processo no início, por enquanto, espero que um dia não tenha mais, né, de papéis, vai ser tudo no blockchain automatizado, mas eu passo por esse processo e aí eu compro uma fração do NFT, e aí eu vou simplesmente comprando novas frações. Quando quero que eu tenha dinheiro para fazer isso, em qualquer ordem, claro, vou ter um tempo limite, talvez, mas eu não preciso me ater àquele modelinho de fim do mês, início do mês, eu pago uma parcela. Vou pagando e quando eu termino de pagar, o NFT é meu. E o imóvel é meu e eu posso, portanto, revender ele, eu posso dividir, inclusive, a propriedade entre mais pessoas. Então, isso flexibiliza bastante a negociação de imóveis também. E aqui eu peguei, alguns dias atrás, não sei se ainda está disponível, tem 2 ou 3 prédios lá na Praça Nilo, em Porto Alegre, se vocês quiserem comprar apartamentos como NFTs. A gente tem os jogos, eu falei um pouco disso já, né? Tem vários jogos baseados num ou outro blockchain, como o Axie Infinity, que usa a rede Ethereum e também uma rede própria deles, em que os usuários podem não apenas jogar, mas tem uma economia interna desse jogo em que eu vou comprar itens e revender itens que são basicamente NFTs. E qual é a vantagem disso? É que se eu, sei lá, decidir que eu não quero mais jogar, eu posso vender para alguém. Se o jogo valorizar, mais pessoas usarem, talvez valorize o item, eu posso ganhar algo com isso. E também a expectativa é que quando eu tenho jogos interoperáveis que usam a mesma blockchain, eu vou poder usar itens de um jogo em outro. Sei lá, se eu comprar uma espada, alguma coisa assim, eu poderia, em princípio, usar em todos os jogos que forem baseados na mesma blockchain e no futuro, talvez em outras blockchains também, porque eu vou ter essas pontes entre os blockchains. Então, isso é algo que, em alguma medida, já existia nos jogos, né? Essa ideia de comprar itens nos jogos, mas com a blockchain eu vou, de novo, depender menos de um serviço centralizado, de uma empresa ali. O item vai ser, de fato, meu, e eu vou poder controlar ele de uma forma muito mais flexível. E a gente tem também os mundos virtuais, e agora eu entro na parte final aqui do metaverso, né, como o Sandbox e o Decentraland. São uma espécie de jogo, mas eu posso comprar terrenos ali dentro, eu posso construir coisas ali dentro, eu posso oferecer serviços e assim por diante, e tudo isso é feito com NFTs. Né? O terreno vai ser um NFT, as coisas que eu vou construindo e colocando dentro do meu prédio são NFTs, e se eu for vender, o que vai estar acontecendo por baixo dos panos, digamos assim, é que eu vou transferir um registro de propriedade para outro usuário. Então, isso permite uma economia própria real, né? É virtual, mas é real. Eu estou movimentando fundos que eu posso, a qualquer momento, trocar por moeda fiduciária, se eu assim desejar, e, enfim, comprar comida no mercado. Né? Então, essa mistura entre o mundo real e o mundo virtual que está começando a acontecer com esses mundos virtuais, né? E aqui eu peguei, de novo, um quadro que eu não vou entrar no detalhe. Aqui, na verdade, era justamente para dar o efeito de mostrar como esse espaço do metaverso é complicado. Né? Tem muitas empresas oferecendo, desde empresas tradicionais, empresas da Web 2, empresas nativamente Web 3, blockchains, se
competindo ou colaborando para criar o metaverso. Então, a gente ainda sequer pode ter certeza do que o metaverso vai ser. Nós estamos no início dessa jornada. Vocês podem ver aqui alguns conhecidos, né? O Meta, os jogos como Fortnite, o Google, a Microsoft, o Oculus, a Amazon, a Nvidia. Então, desde hardware, software, todo mundo está, de alguma forma, tentando construir o metaverso. É nesse período nebuloso que a gente se encontra agora. Então, qualquer coisa que eu diga daqui por diante é um pouco de especulação. Eu vou começar de novo com uma definição que eu peguei da Gartner, que é uma das principais empresas na área de pesquisa e consultoria tecnológica. Eles definem o metaverso como um espaço virtual compartilhado e coletivo, criado pela convergência de realidades física e digital aumentadas, aprimoradas, virtualmente aumentadas ou aprimoradas. Um metaverso é persistente, fornecendo essas experiências imersivas aumentadas ou aprimoradas. Então, aqui eu quero enfatizar a ideia da imersão e do persistente, né? Imersão, vocês todos, acho que não tem grande novidade aqui, mas a diferença em relação a um jogo tradicional é que, em algum sentido, no metaverso eu vou estar me sentindo imerso naquele mundo. É como se eu estiver com outra pessoa na minha frente, vai ter uma presença que eu vou estar sentindo aí, virtual, mas é uma presença que me aproxima muito da relação que eu teria no mundo físico, cada vez mais, obviamente, conforme a tecnologia avançar. E tem uma persistência, né? Se eu fizer algo ali, e tem também agência, no sentido que a gente fala em filosofia. Né? Coisas que eu faço têm consequências naquele mundo, e se eu saio de lá e volto depois, aquelas consequências continuam lá, digamos assim. Então tem uma persistência daquele mundo em relação aos jogos outros que eu podia sair, morrer, voltar. E provavelmente os nossos avatares também, quanto mais nós investimos tempo no nosso avatar ali dentro, nós não vamos querer substituir eles, né, facilmente. Então vai ter uma certa permanência que talvez não tenha ainda nos jogos tradicionais. E tem essa ideia também de que um metaverso completo, a Gartner pensa que não seria de propriedade de nenhum fornecedor único e nem dependeria de um único tipo de dispositivo. Então, a ideia de que eu vou ter algo interoperável. Foi assim que funcionou com a internet também, né? A gente, no início, tinha diferentes padrões competindo, alguns abertos e interoperáveis, outros privados, né, proprietários, e acabou ganhando o modelo compartilhado porque mais desenvolvedores puderam usar. Então, se imagina que isso vai acontecer com o metaverso também. Eu, pelo menos, espero que isso aconteça. E esse metaverso vai ser baseado em blockchain, vai ter uma economia própria habilitada por criptomoedas e NFTs, ou seja lá o que for, tokens que venham a substituir isso. Então, a ideia é que talvez ali por 2026 a gente tenha versões iniciais e consolidadas, em que eu tenho vários usuários usando, e talvez mais para o final da década, início da próxima década, eu vou ter um primeiro metaverso completo. Essa é um pouco a perspectiva da Gartner. E me parece razoável pensar nisso. Aqui eu tentei resumir um pouco a forma como eu penso. Né? Eu acho que o metaverso é uma intersecção de várias tecnologias, em particular tecnologias de realidade virtual e aumentada, e aí vai estar todos os óculos, luvas de esqueci o nome agora, né? Mas que permitem que você tenha sensação tátil ali. Enfim, todo o hardware que permite ter essa imersão, vai ter a blockchain oferecendo essa infraestrutura e a Web3 como a internet do valor, né? E a internet da criação de valor. Então, a gente pode pensar no metaverso, talvez, no limite, como uma nova iteração da internet, né? Talvez o que nós chamaremos de internet no futuro vai ser essa intersecção dessas tecnologias, né? Esse progresso. Uma outra forma de pensar, isso que eu peguei de uma apresentação na Chain Analysis, que é um pouco diferente, mas acho que tem um pouco a mesma ideia, né? Eu vou começar a ter diferentes metaversos, mundos virtuais, no começo competindo entre si e tal, todos eles usando como infraestrutura a Web3, né? Essa internet das trocas e do valor, e na base da Web3 estão as blockchains e os tokens. Isso é um resumo um pouco de como eu vejo as coisas. Eu estou
quase terminando. Aqui tem um... Eu vou depois, como eu disse, colocar essa apresentação para vocês, provavelmente vai ficar muito pequeno para vocês olharem aqui, mas tem uma roda do metaverso que a Gartner fornece. Isso é mais interessante para quem estiver na área do negócio. Assim, isso vai ter oportunidades de negócio, quais são os obstáculos e o que se espera, em quanto tempo eles vão ser vencidos. Né? Mas para os nossos fins aqui, eu só vou salientar as oportunidades. O que vai acontecer no metaverso? Eu tenho computação espacial, que vai ser... Eu vou poder interagir com o espaço. Por exemplo, se eu estou numa fábrica, eu vou poder, talvez, estar em casa trabalhando na fábrica. Né? Eu vou estar interagindo com aquele espaço da fábrica por meio de um robô, por exemplo. Jogos, a gente já falou um pouco. Humanos digitais, vou falar um pouquinho mais depois, espaços virtuais, experiências compartilhadas e ativos tokenizados. Eu vou dar alguns desses exemplos e aí eu encerro, 3 ou 4 aqui. Ativos tokenizados, eu já falei um pouco, né, mas o que se espera é que grandes players, aí, grandes empresas, consigam novas formas de receita com bens digitais. Né? A Nike já lançou, não várias outras, mas enfim, a Nike é o exemplo que eu peguei aqui, um tênis virtual, um NFT, que está sendo vendido por um valor muito acima dos tênis mais caros que a marca vende no mundo real. Então, tem um ativo digital sendo comercializado e a Nike fez também um esquema de se eu comprasse o tênis físico, eu ganhava o NFT junto dele e aí eu posso comercializar o NFT. Tem várias formas de fazer isso. Pouco tempo atrás, a Budweiser fez uma campanha parecida, uma coleção exclusiva de cervejas. Então, isso é uma coisa que já começou. Eu acho que as empresas cada vez mais vão investir em, pelo menos, conectar, de alguma forma, a venda do bem físico com a venda do NFT, tokenizando ativos, então. Isso vai dar uma nova forma de receita. Quando os nossos, sei lá, filhos, netos, tiverem muito mais tempo no mundo virtual do que no mundo real, vai ser muito mais importante para eles mostrarem lá o seu tênis da Nike no avatar do que no mundo real. Então, essa é um pouco a ideia, né? A expectativa. Experiências compartilhadas, aqui tem o exemplo do vSpace, já tem muito uso sendo feito, sobretudo, para força de trabalho das empresas, né? Criando não só reuniões, mas também outras experiências colaborativas, treinamento de funcionários, o onboarding nas empresas para trabalhadores remotos. Agora tem muito trabalhador remoto que nunca vai conhecer a empresa e os colegas, então a realidade virtual permite aproximar um pouco mais do que uma reunião no Zoom, por exemplo. E tem escritórios virtuais em que eu posso estar na minha casa, mas eu vou poder conversar. Eu fiz um teste no da Meta, agora me esqueci o nome, Horizons, Workspace Horizons, alguma coisa assim. Fiz uma reunião ali usando óculos. E eu achei fantástico, porque a gente se sente muito mais próximo da pessoa, aquela ideia da presença. Né? No Zoom tem essa coisa esquisita, ou aqui, vocês olhando para uma tela, eu não estou vendo o olho de vocês. Dentro do mundo virtual, o áudio mesmo acompanha, se eu viro para cá e para lá, se eu falo mais baixinho, e eu olho no olho da pessoa. Isso não tem como explicar para vocês a diferença que isso faz. Né? Eu estou olhando o olho do avatar de um cartoon, mas eu estou sentindo uma conexão maior do que eu sinto aqui olhando para uma tela. Se vocês fizerem a experiência, vocês vão ver do que eu estou falando. Então, eu acho que isso vai ser muito importante nas empresas e eu espero também na educação. Né? Quem passou esse período remoto dando aula, e tanto professores quanto alunos devem ter visto quão difícil é. Eu não acho que vai ser substituído pela realidade virtual tão cedo, mas eu, com certeza, pelo menos quanto eu posso ter certeza, vai ser menos pior na realidade virtual do que da forma que a gente tem hoje. Pelo menos isso. Né? Acho que não vai nunca substituir o contato real, mas vai ser bem menos pior. Né? E aqui eu peguei um exemplo recente também, o judiciário brasileiro começou a testar audiências virtuais. Então, esse eu acho que vai ser um uso bastante óbvio, ao invés de ter que juntar as pessoas num lugar fisicamente, fazer isso usando a realidade virtual. Tem espaços virtuais também para eventos, né? Já tem grandes eventos sendo organizados online, shows, ou, enfim, vários tipos de eventos.
A Meta tem o Horizon Worlds para isso também, tem toda hora eventos sendo marcados lá. Eu poderia marcar uma aula lá, por exemplo. Só que, claro, ainda é um pouco... pouca gente tem o dispositivo e tal, então ainda é muito nichado, mas a gente pode imaginar que daqui a 3, 4, 5 anos, com a tecnologia barateando e se popularizando, vai ter muita gente que vai preferir, sei lá, ir no cinema. Eu também tive essa experiência no óculos, né, de ver, não cinema, mas ver um filme no Netflix dentro do óculos, né? Mas é numa sala de cinema, que eu posso, inclusive, convidar um amigo para sentar do meu lado e só nós dois na sala de cinema vendo o filme. É uma experiência que, de novo, na minha singela opinião, é muito melhor do que numa sala de cinema cheia de gente comendo pipoca e olhando para o celular e conversando e tal. Então, eu acho que isso vai substituir várias dos eventos que ocorrem hoje no mundo real. E o último aqui são os humanos digitais, né? Já tem vários, eu peguei 2 exemplos aqui, não são apenas avatares, mas são inteligências artificiais conversacionais. Tem um avatar, o avatar está em cima da inteligência artificial, né? E ele permite, por exemplo, está sendo muito usado para ser um suporte, atendimento a clientes, né? Ao invés da empresa ter lá o seu bot do WhatsApp, por exemplo, que responde automaticamente, eu vou ter um humano digital que vai entender o que eu falo, esperamos que cada vez melhore, responder e tal. Isso vai tornar a experiência mais amigável e mais humana, por incrível que pareça. Eu fiz uns testes também com alguns desses e eu acho que isso está muito no início ainda, mas com certeza isso vai evoluir bastante. E aí eu encerro por aqui. Se vocês quiserem, nesse QR Code aqui ou no link ali embaixo, tem várias coisas que eu andei produzindo, inclusive os slides dessa apresentação já estão lá. Tem um e-book que eu produzi sobre segurança digital, artigos, tem links para o meu podcast, para as coisas que eu escrevo, para o LinkedIn. Então, fique à vontade para se conectar por lá e muito obrigado a quem esteve até aqui. Juliano, estás aí? Sim, Jonatas, muito obrigado. Eu agradeço em nome, né, da The Philosophers DAO e Incubadora DAO, enfim, nossa parceira. Foi, de fato, bastante elucidador, né, porque é um universo ainda que a gente precisa... enfim, muita gente, né, ainda não tem conhecimento a respeito de como funciona, as pessoas ficam sabendo, Web3 ou metaverso, enfim, mas sem esse aprofundamento, ou pelo menos isso de maneira bastante didática que tu tentou fazer, que eu achei que foi primoroso, que é de mostrar ou de conceitualizar, mas mostrar como isso vai afetar nossas vidas, enfim, como isso pode ser positivo, como isso já está acontecendo, né? Então, é algo que eu acho que, de fato, estava faltando mesmo uma fala como a tua, assim, para que muitas pessoas pudessem compreender melhor, né? Uma série de conceitos envolve, né? Nós iniciamos há pouco tempo, né, a The Philosophers DAO dentro da NIR, mas, bom, o Rodrigo já está há mais tempo, e enfim, é um outro universo, realmente, assim, né? E fiquei bastante contente também com as notícias que tu trazes, porque eu fico imaginando, né, num cenário enfim, em que a blockchain possa ser, de fato, utilizada, por exemplo, para a gente controlar exatamente onde cada dinheiro público é utilizado, enfim, né, que isso possa ser rastreado, que isso possa ser publicamente, né, enfim, acessado. Na minha perspectiva, parece o melhor dos mundos possíveis. Assim. A gente sabe exatamente o que aconteceu, como aconteceu, né? Então, e fico feliz também, né, de saber que já tem iniciativas assim no Brasil, né? Bom, nós temos algumas... acho que tu tens acesso também ao chat aqui, não? Estou olhando agora, mas eu não vi durante, então talvez você tenha que... Ao longo da apresentação, a gente teve alguns comentários, enfim, e algumas perguntas que eram muito...
vinculadas a algumas coisas que você falava, né, ao longo da apresentação, né? Acho que o Rodrigo perguntou em algum momento. Tá. A Nara havia perguntado, na tua opinião, qual era a carteira mais interessante, assim, para ser criada para iniciantes, né? Tipo uma carteira que fosse intuitiva e versátil, mas que fosse boa para, enfim, para começar de uma maneira menos difícil, digamos assim. Sim, é difícil responder essa pergunta porque, como eu falei, tem muitos blockchains diferentes, então vai depender um pouco do que tu queres fazer, né? Mas eu diria assim que se for para começar, se você não tem uma blockchain em particular, uma coisa específica que você quer fazer, quer começar a interagir com algumas coisas, eu acho que a melhor, mais popular, pelo menos, que conecta com mais redes, que é mais usada, é a MetaMask. Então, eu sugeriria, pode ser uma extensão para o navegador ou um aplicativo para o celular, né? Tem as duas versões. Eu não sei se ela é mais amigável ou não, provavelmente não, mas ela é bem flexível e é muito, muito popular. Então, você vai encontrar muito tutorial, vídeo, informação sobre, né? Então, acho que isso ajuda. E não para fazer propaganda da Near, mas assim, a carteira da Near é ridiculamente fácil de fazer, né, Juliano? Então, se quiserem testar da Near, eu acho que é muito mais fácil que a MetaMask, mas ela limita um pouco ao ecossistema da Near, então tem essa desvantagem. Né? Se você quiser fazer com Bitcoin, aí teria que ser uma outra. Enfim, depende um pouco, é difícil dizer essa aqui é a melhor para tudo. Né? Mas acho que a MetaMask é uma das mais populares, eu acho que eu começaria por aí. Certo. E o Rodrigo, em algum momento, perguntou sobre, como você falou, a respeito da compra de apartamentos, enfim, e tal. Como seria? Seria por NFT? Como tu imaginaria que seria, né, não sei se era uma pergunta muito contextualizada ao que você estava dizendo. Eu acho que a pergunta deve ter saído antes de eu falar, né? Porque eu dei o exemplo depois, né? Mas é isso, deixa eu aproveitar para fazer um esclarecimento que eu acabei passando rápido, né? Tem diferentes tipos de NFTs também, né? Tem diferentes padrões de NFT. E alguns NFTs são não fracionáveis, né? Eu crio um número ali e cada um deles representa um ativo. O padrão que é usado para os apartamentos é um padrão fracionável. Eu não me lembro agora o código dele, mas não é o ERC 721, que é o código dos NFTs normais, é um mais recente. E aí, com isso automatiza essa ideia do financiamento. Né? Eu posso ter um bem que é fracionável, no limite, assim, sei lá, muitas vezes, e aí eu vou simplesmente comprando mais frações do NFT. Né? É esse tipo de padrão que é usado para a compra de imóveis, que está sendo usado em particular pela NetSpaces, né? Aqui em Porto Alegre, mas provavelmente por várias outras também. Perfeito. Então, nós temos ali no chat, eu acho que o Rodrigo tinha uma pergunta sobre o Voxels ali e outros mundos virtuais. Queria saber se pensa se isso se aproxima da ideia de metaverso mesmo. Eu não sei se eu acho que é um dos últimos comentários ali, não sei se aparece para ti, Jonas. Tem tanta coisa que tem que me dar um... Deixa eu ver. Voxels. Assim, o Voxels, em particular, eu não conheço, para dizer a verdade. Eu já ouvi falar, mas nunca usei. Mas deixa eu ver. Voxel, Decentraland e outros. Eu queria saber se aproxima... então, como eu disse, eu acho que metaverso... eu tenho uma... Falar assim, filosoficamente, tem o ideal platônico do metaverso e tem... O mundo sensível sublunar, e que a gente tem umas coisas aqui se aproximando desse ideal platônico. O meu ideal platônico é interoperável, é open source, eu posso construir uma coisa num mundo virtual, dentro do metaverso, e depois eu decido por alguma razão que eu não quero mais ficar nele, vou para outro e levo todos os meus NFTs para lá. Então esse é o meu ideal do que seria o metaverso. Mas eu acho que esses mundos virtuais que a gente tem agora, né, como Decentraland,
são o que agora, concretamente, mais se aproxima disso, né? Porque eles têm uma economia virtual própria, eles são, alguns deles, né, baseados em blockchain, mas eles são muito, do ponto de vista da imersão, que eu falei que é uma das características, muito, como é que eu vou dizer isso? Pobres ainda, né? Mas eu acho que é uma primeira, a gente está começando a ver o que pode ser um mundo virtual, né? Então, acho que um metaverso ou o metaverso, né? Eu acho que a gente vai ter diferentes mundos numa base compartilhada e interoperando, pelo menos eu espero que seja assim. Então, eles se aproximam por um lado, mas não do ideal ainda, né? Certo. Temos também uma pergunta do professor Flávio Willis, que é se você pode explicar a comercialização de espaços no metaverso. Ele leu uma matéria que algumas empresas já deslocaram bilhões para espaços. Sim. E ele entendeu meio superficialmente essa ideia. Então, eu agora vi a pergunta do Rodrigo também, que é se é por Ethereum em particular. No caso da NetSpaces, salvo engano, é o Ethereum, sim, Rodrigo. Mas eles não colocam muita informação técnica, infelizmente. É difícil de pegar essa informação. Mas pelo que eu vi, ou é Ethereum ou é Polygon, que é a segunda camada do Ethereum. Não tenho certeza qual dos dois, mas eu tenho quase certeza que é um dos dois. E sobre o que o Flávio perguntou, de fato, tem empresas investindo pesado em terrenos no metaverso, só que não existe o metaverso. Então, elas vão comprar dentro de um desses, como o Decentraland, o Sandbox, ou outros, tem outros também. Mas o que acontece é um pouco o que eu estava tentando, por baixo dos panos, o que essas empresas estão comprando é um NFT, Flávio. Elas estão com um ou mais, né? Mas eu vou ter... quando eu compro o terreno, eu falei do caso de eu mintar uma obra de arte no OpenSea. É algo análogo. Quando eu entro no jogo ali, no mundo virtual, seleciono o terreno, eu vou mintar esse terreno como um NFT. Eu vou criar um registro na blockchain referente àquele terreno, seja lá qual for o tamanho dele, e eu vou conectar esse NFT com a minha carteira. Então, seja lá quem eu for, pode ser a empresa, né, a carteira da empresa, ele vai ser meu, e a partir do momento que ele é meu, eu posso fazer o que eu quiser com ele, como no mundo real. Eu posso construir alguma coisa lá, e construir alguma coisa lá também significa comprar NFTs, né? Se eu quiser construir um prédio lá, uma loja, tem uns bancos construindo um atendimento ali bancário, tem agências governamentais fazendo embaixadas, tem várias iniciativas interessantes, né? Mas basicamente eu vou estar comprando novos NFTs. Cada nova, se eu colocar uma garrafa dentro lá, ela vai ser um NFT também. Então, por trás dos panos, o que acontece é isso, é compra de NFTs que podem depois ser comercializados. Se eu estiver vendendo alguma coisa lá na loja, pode ser um serviço, pode ser um objeto virtual, a pessoa que compra vai ter o registro do NFT, vai ser passado para a carteira dela. Então, não sei se isso é suficiente para esclarecer, mas é basicamente isso que acontece, Flávio. Eu vi que a Andrea aí falou que é a Polygon, então é a Polygon no caso da NetSpace. Tinha essa hipótese, mas então é isso aí. Certo. O Rodrigo está dizendo também que tem vários desses terrenos. Ele, inclusive, está construindo uma biblioteca, né, dentro do metaverso, e também um prédio da filosofia, em que ele vai disponibilizar cursos, enfim, e diversos outros materiais, né? Mas todos, né, como NFTs, como você mencionou, né? Bom, não sei se tem mais alguma pergunta, né? O pessoal está... A Andrea falou do metaverso do Hubs da Mozilla, né? Esse é bem legal mesmo. Eu tinha esquecido de falar. Dá para testar. Eu até tenho uma empresa que eu invisto, que não vou dizer o nome, mas enfim, era uma galeria de arte digital, de NFTs, e eles agora estão querendo se transformar num mundo virtual mesmo, num metaverso, para fazer mais coisas ali, né? Eventos e tal. E eles estavam usando essa da Mozilla também. Agora eles vão passar a usar alguma coisa, provavelmente, no Ethereum. Estou dando uma olhada nas perguntas, mas se tu lembrar de alguma, ou alguém mais tiver alguma. Se alguém tiver alguma pergunta.
Rodrigo está perguntando se é binária. É a binária do Mozilla Hubs? Aí eu não sei dizer o que significa exatamente ser abinária. A galeria. Talvez aqui eu estava falando, não, mas eu não sei se é essa a pergunta, né? Se é a galeria que eu estava pensando. Né? Aqui eu estava investindo, inclusive. Não é essa, Rodrigo. Uhum. Bom, gente, então, não havendo mais perguntas... tá. Então, eu queria agradecer ao Jonatas, né, por ter cedido esse tempo para a gente aqui, para esclarecer muitos, né, conceitos e enfim, não, dá realmente uma introdução, né, a toda essa nova avalanche, né, de elementos tecnológicos, poderíamos dizer assim, né, que a gente tem atualmente e o potencial, né, desses elementos, né, assim como a blockchain, enfim, Web3 e metaverso, né. Então, em nome da The Philosophers DAO, da também incubadora DAO, da Fundação Unir, né, queria agradecer novamente ao Jonatas, agradecer a todos os participantes, né, aqui, dizer que esse vídeo vai ficar disponível aqui no canal, né, da The Philosophers DAO, vocês podem, enfim, compartilhar com outras pessoas, e também, enfim, assistir novamente, né, já que é uma excelente introdução, e quem quiser, então, conhecer melhor sobre o trabalho da nossa organização, a gente tem, né, uma comunidade no Telegram, a gente postou algumas vezes aqui o link, mas depois na descrição desse vídeo eu vou deixar também à disposição, caso alguém queira, né, participar conosco, né, e ver de que modo a gente está introduzindo a filosofia dentro dentro da blockchain, né? E a partir então de financiamentos de projetos, né, como acontece atualmente, né, como esse, né, que é um conjunto de seminários que nós realizamos mensalmente. Na semana que vem nós temos mais 3, né? E também outros projetos que integram, né, a nossa, enfim, o financiamento que a gente obtém a partir da Fundação NIR. Então, muito obrigado novamente, obrigado, Jonatas, obrigado a todos, e nos vemos então na semana que vem. Uma boa noite a todos e ficamos à disposição. Valeu, Juliano, obrigado aí e foi um prazer participar. Nós é que agradecemos. Um abração. Até mais, pessoal. Boa noite. Tchau.